Olá a todos do oitavo ano, nossa aula de hoje de correção dos exercícios de filosofia, então corrigirei alguns exercícios. Página 406, conexão. Leia o texto a seguir sobre o Renascimento e responda as questões. Lerei com vocês. Se os cristãos modernos pudessem visitar a Itália do Renascimento, provavelmente ficariam muito surpresos, para não dizer chocados, com o que veriam acontecendo na igreja. E até mesmo um católico romano haveria de levantar as sobrancelhas. O cardeal veneziano Gasparo Contarini descreve como os homens entravam na igreja conversando entre eles sobre comércio, sobre guerras e muitas vezes até sobre amor. Com muita frequência era proibido andar pela igreja, principalmente durante a missa, em Modena em 1463, por exemplo, e em Milão em 1530. Com tanta frequência que nos leva a concluir que isso devia acontecer o tempo todo. Podia-se esperar encontrar na igreja mendigos e cavalos, jogadores, professores dando aulas e reuniões políticas. Os paroquianos comiam, bebiam, dançavam dentro da igreja para celebrar as festas maiores, como as do santo patrono. As igrejas podiam ser usadas como armazém de grão ou madeira. O relatório de uma visita da diocese de Mantua em 1535 informa que em determinada igreja o capelão tem uma cozinha, camas e outras coisas que não são muito próprias para um local sagrado, mas ele pode ser desculpado porque sua casa é muito pequena. Coisas valiosas podiam ser guardadas na sacristia, afinal, não havia muitos outros lugares seguros. Número 1. Cite atitudes presentes no texto que eram características do Renascimento. Aqui podemos pegar a questão do ser humano como o centro de todas as coisas. Os exemplos negativos dentro da igreja. Homens entravam na igreja conversando sobre comércio, sobre guerras, sobre amor. Aqui podemos pegar também pessoas que comiam, bebiam, dançavam, celebravam festas e etc. Por que essas atitudes poderiam ser tomadas durante o Renascimento, mas não no período anterior a ele? Porque a igreja foi perdendo força e assim os pensamentos renascentistas ganharam muita visibilidade e muitas pessoas gostaram dessas ideias. Só para a gente lembrar, ideias que colocavam os seres humanos como centro do mundo, da razão, todas as explicações deveriam partir do ser humano, as explicações deveriam ser racionais e não religiosas, mesmo esses pensadores e artistas ainda sendo religiosos. Eles queriam explicações racionais sobre todas as coisas. 3. Qual é a grande mudança sinalizada por meio das atitudes mencionadas no texto? O teocentrismo foi substituído pelo antropocentrismo. O que é isso? As questões centralizadas em Deus passaram a ser centralizadas nos seres humanos. As explicações racionais dos seres humanos passaram a ser mais valorizadas do que as explicações religiosas. Prosseguir. Página 407. O que os membros da Igreja Católica devem ter pensado sobre tudo isso? Aceitar a nova visão sobre o homem? Por quê? Bom, eles resistiram muito a essa nova visão porque não aceitavam que a Igreja viesse perder espaço. Então, a Igreja lutou contra essas ideias. Eles não aceitavam essas visões sobre o ser humano. Eles queriam as explicações religiosas para todas as coisas. Mas depois, a própria igreja influenciou bastante
financiando as artes, mas inicialmente eles resistiram muito contra essas questões do renascimento, essas ideias renascentistas. Agora é a página 408. Conexão. Leia o trecho a seguir, de autoria do dramaturgo inglês William Shakespeare, que mostra a compreensão sobre ser um homem para os pensadores do Renascimento. Que obra de arte é um homem, que nobre na razão, que infinito nas faculdades. Faculdades aqui são capacidades, na expressão e nos movimentos, que determinado e admirável nas ações, que parecido a um anjo de inteligência, que semelhante a um Deus. Quais semelhanças existem entre o texto de Shakespeare e os ideais do Renascimento? Essa questão de colocar o ser humano como um centro, de ter a razão como principal ferramenta para explicar todas as coisas, de dizer que o ser humano tem muitas capacidades, faculdades, como também de mostrar que o ser humano é semelhante a um Deus em relação à inteligência também. Então, todas essas questões foram trazidas pelos pensadores renascentistas, colocando o ser humano assim como o alvo principal, o protagonista. 2. Você está de acordo com a ideia de homem exposta no texto citado? Explique. Então, aqui é para vocês dizerem se vocês estão de acordo sim ou não com essa visão sobre o ser humano, sobre o homem, que é uma obra de arte, que tem uma grande razão, que é nobre nessa razão, que é semelhante a um Deus, a um anjo na inteligência, etc. Então, pessoal. Ainda na página 408, finalzinho aqui, conexão. Você conhece o cometa Halley? Sabe quando ele foi visto pela última vez aqui na Terra? Você sabe por que ele tem esse nome? Leia o texto e descubra. Então, página 409 agora. 409. O texto. Outro episódio característico da modernidade foi quando Mr. Halley, em 1682, baseado exclusivamente em cálculos matemáticos, pois não dispunha dos aparelhos que conhecemos hoje, previu que um cometa voltaria a aparecer em 76 anos. Na ocasião, muitos disseram: esse homem é louco. Como, fechado num escritório na Inglaterra, baseado em cálculos feitos no papel, pode prever a volta de um cometa? Quem de nós domina os céus? Mr. Halley morreu em 1742, antes de se completarem aqueles 76 anos. Porém, muitos ficaram atentos e, exatamente na data prevista, em 1758, o cometa que hoje leva o seu nome passou sobre o céu de Londres. Era a glória da razão. Número 1. Você conhecia a história do cometa Halley? Aproveite o momento e pesquise quantas vezes, onde e quando ele pôde ser visto. Então, façam essa pesquisa aí no Google, quantas vezes esse cometa pode ser visto. E também, quando. 2. A descoberta do cientista Halley foi um prenúncio do que estaria por vir, o domínio da razão e da ciência sobre uma cultura precisamente religiosa. Na sua opinião, isto é algo positivo ou negativo para a produção do conhecimento? Explique seu ponto de vista. Durante a Idade Média, todas as explicações deveriam passar pela religião, deveriam ser explicações religiosas, até esse movimento renascentista começar a aparecer, até surgir. Eles buscavam questões racionais para explicar as coisas. Então, na opinião de vocês, a questão fundamental é dizer se vocês concordam com esse domínio da razão e da ciência sobre a cultura religiosa, ou seja, as explicações agora passarão a ser racionais e não mais religiosas. Então, é para dizer sim ou não e justificar esse ponto de vista. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo. Valeu!